Então, gente, hoje eu queria falar sobre prospecção, mas eu queria que vocês enxergassem a prospecção de clientes. Vou falar hoje sobre prospecção de novos clientes. Eu queria que vocês enxergassem essa prospecção de um modo diferente, tá? A primeira coisa é, quando a gente fala de Royal Prestige, e eu vi isso algumas vezes, a gente está como alguém que precisa manter um trem em movimento, tá? Um trem é pesado ou é leve? Pesado pra caramba. Então, para mover um trem, você tem muita dificuldade. Também para frear um trem, você tem muita dificuldade. A questão é que esse nosso trem é um trem a lenha, certo? E você tem alguns tipos de lenha para pôr lá na fornalha do trem, certo? Quando a gente inicia, nosso trem está parado e a gente precisa fazer o trem se mover. E a primeira lenha que a gente usa no trem são os íntimos, certo? E os íntimos é o tipo de lenha que mais queima. Entenda que tem madeiras diferentes que geram energia de modo diferente. Então, quando eu penso em íntimo, eu estou pensando numa energia, num tipo de madeira que aquece muito e que faz o trem se mover muito mais rápido, tá? E a analogia do aquecimento da energia aqui seria a capacidade que essas referências, que eu chamo de íntimos, têm de vender, certo? Então, íntimo a gente vende muito. Na unidade de energia, o íntimo queima 80%, queima 80%, tá certo? Porque vende 80%, tá? O segundo tipo de lenha que a gente usa é o plano de referência, que a gente chama de 4 em 14, certo? Que tem uma capacidade de venda aí, ou seja, uma capacidade de queima, né, de 50%. Eu tenho vários outros tipos de lenha. Eu vou citar aqui um que é o stand, que muitas vezes a gente usa. O stand tem uma capacidade de queima de 20%, certo? Ah, tem outros? Tem parceria, tem entrevista, tem vários outros, mas é o suficiente para a gente hoje aqui. Eu queria falar especificamente sobre esse tipo de lenha que é o 4 em 14. Queria falar sobre ele hoje, especialmente pela capacidade que ele tem de fazer o trem se mover de novo. Porque vamos voltar à analogia do trem. Quando eu começo, eu tenho meus íntimos, então eu tenho uma lenha lá com alto poder, e nesse momento eu preciso de alto poder, porque eu preciso mover o trem, e eu faço o trem se mover. Se por qualquer motivo eu paro esse trem, deixei de vender, eu me desfoquei, adoeci, mas enfim, se eu paro por um tempo e não tenho os meus íntimos, meu único recurso vai ser o 4 em 14. O 4 em 14 também vai ser o melhor recurso para quem não parou, mas já usou os íntimos. O 4 em 14 é extremamente eficiente e deve ser suficiente para sempre. Se o 4 em 14 não está sendo suficiente, é porque eu não estou fazendo a venda do plano de referência bem feita, certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando a gente fala de 4 em 14 é que o 4 em 14 é para ser um recurso sustentável. Ele não acaba nunca, ele se renova, tá? Porque vamos na teoria mais básica, chamando de plano de referência. Vamos na teoria mais básica. Plano de referência é: eu estou na casa de um cliente, o cliente me indica outros
De preferência ele já marca com alguns e eu vou para esse alguns. E esse alguns eu novamente vendo o plano de referência e ele vai me dar novas referências e marcar com outro. Então em tese não era para acabar nunca. Por que acaba? Porque a gente não faz do jeito bem feito. Com uma única exceção, tá certo? Os outros métodos podem ser usados. Íntimo é sempre melhor, tá? Então eu não vou nem discutir íntimo. Então se eu recruto alguém, se eu prospecto alguém para trabalhar conosco e esse alguém vai iniciar hoje, a prioridade é os íntimos dele, porque é a melhor lenha possível. Mas, supondo a situação que eu não tenho íntimo, seja lá por que for, o 4 em 14 é sempre a melhor opção. O 4 em 14, eu disse que ia falar uma exceção. A gente só deveria sair do circuito do 4 em 14 quando a gente se meteu, eu vou dizer assim, quando a gente se meteu num grupo de referências ruins. Imagine que, por qualquer acaso, de repente você está com um novato e você vai para os íntimos desse novato, mas o seu novato é jovem, não é casado, é universitário. Então quem são os íntimos dele? Ok, os pais e tal. Mas acaba que pode ser que você entre num momento que as referências são só universitários, tá? Então você tem lá não sei quantas referências, mas não está sendo eficiente como deveria ser. E aí eu posso sim fazer um stand, eu posso fazer outra coisa. Então, os outros métodos são muito úteis para eventualmente eu dar um salto, eu sair daquele bairro, daquele círculo e entrar em novos círculos. Então, quando a gente faz um stand, seja de pequena proporção, se é de pequena proporção, eu escolho o lugar, né? Eu escolho o bairro. Eu vou fazer em uma padaria, eu não vou fazer em um bairro que eu sei que não vende tanto. Eu vou fazer em um bairro que eu quero. Se é de grande proporção, uma feira, etc., muitas vezes eu não escolho, mas vem muitos cupons, eu posso escolher também onde eu vou iniciar. E descarta os outros, se possível sim. Se possível sim. Significando que eu fiz um stand de grande proporção, escolhi os melhores bairros e nesses melhores bairros eu comecei a aplicar o 4 em 14 da melhor forma, que a gente vai aprender hoje aqui. Eu prefiro as referências daquele cliente que já está satisfeito, que é de um perfil bom, ou seja, bairro bom, casado, com filhos, não sei o quê, do que um aleatório de um stand. Entende do que eu estou dizendo? E eu posso sim descartar ou deixar lá na gaveta, né? Porque a prioridade vai ser o 4 em 14. Bom, como é que o 4 em 14 funciona? A base do 4 em 14 é a referência. Então, o que é uma referência? Referência é uma indicação. Imagina que você teve 3 empregos no seu passado, certo? E em 2 deles você foi muito bem. Você saiu por N motivos, mas a tua relação com o seu ex-chefe é muito boa. E numa você não foi muito bem. E aí você vai para uma entrevista no emprego. Você vai fazer o quê? Pegar a referência dos 3 e levar para o novo emprego ou só dos bons? Só dos bons, né? No mundo ideal, se eu estou fazendo o 4 em 14 bem feito, eu na última semana ou no último período eu tive 10 visitas. Nem todas são muito boas, né? Tem aquele cliente mais crítico, seja lá por que for. Imagina um cliente que não compra, que reclama, que não sei o quê. Será que a referência dele vai ser boa mesmo? Então, é muito feeling isso, você vai decidir. Claro que o programa você vai fazer, mas depois que saiu de casa, se você fez, foram 10 visitas,
Se você fez nas 10 visitas, você tem 10 programas executados, você pode descartar um, se não foi bom. Então, no mundo ideal, eu prefiro referência de quem comprou, de quem está mega satisfeito. Não só quem comprou, porque às vezes quem não comprou realmente porque não pôde. E quer ajudar você. E quer o presente. E aí ele se envolve. Mas no mundo ideal, o 4 em 14, eu escolho o que eu vou usar. E raso listas. O 4 em 14 tem um processo de captação, tem um processo de execução e tem um processo de descarte. Eu posso descartar listas. Tá? Porque listas ruins tendem a trazer referências ruins. Tá? Então, se eu descarto, agora, no mundo ideal, eu estou fazendo um programa bem feito em todos os lugares. Então, referência, pensa nisso. Se eu tive um emprego, vou ter um novo emprego, eu prefiro as boas referências. Tá? Então, os bons clientes, é mais fácil eu fazer um trabalho com esses clientes. Bom, onde eu faço o 4 em 14? Em tese você pode fazer em qualquer outro lugar, mas pensando na visita, durante a visita, eu vou fazer o 4 em 14 no meio da negociação. Lembra disso? A gente inicia a visita chegando pontualmente, um quebra-gelo de 5 minutos, depois uma apresentação de 50 minutos, depois 10, entre 5 e 15 minutos de degustação. Depois é o que? As perguntas de transição. O que você achou de tudo que você viu? Enfim, as perguntas de transição. Depois das perguntas de transição, eu entro na negociação propriamente dita, apresentando os conjuntos. O primeiro passo é apresentar os conjuntos, certo? Do maior para o menor, às vezes a gente descarta os maiores, às vezes não. Bom, esse não é o assunto. Mas o fato é que eu entro na negociação e, primeiro, tenho que gastar no mínimo 45 minutos aqui. Então, no mínimo 45 minutos falando de conjuntos, pode ser mais, mas não pode ser menos. E quando eu paro de falar de conjuntos, e quando eu estou falando de conjuntos, eu estou falando de 5 essencial para cima, tá? Os outros criados é só um nome bonito, né? Mas são combos. Então, do 5 essencial para cima. Então, em 45 minutos ou mais, eu falo do 5 essencial para cima. Nesse momento, eu não falei de combos, ou seja, 2 panelas que a gente vende junto, eu não falei de peças individuais, eu não falei de acessórios. E eu quero que o meu cliente ache que acabou, que a negociação acabou. Porque negociação tem a ver com o controle da emoção sua e do seu cliente. Depois de 45 minutos de negociação não bem sucedida, ou seja, não deu certo, eu tendo a ter ali um momento de tensão ruim. Não está tão relaxada a coisa. Se não está tão relaxada, eu quero que relaxe. Como é que eu faço? Eu guardo minhas coisas, eu guardo o catálogo, eu guardo a maquineta que estava em cima da mesa e tiro o material de quê? Do programa de referência, certo? E aí você vai tirar o material, que é esse aqui, tem um talãozinho. Pablo, se eu não tiver esse material, o princípio é o mesmo, tá certo? Mas você vai tirar o material da mochila e vai dizer, olha, relaxa, isso aqui não envolve dinheiro. Está escrito o que aqui, dona Cíntia? Lê para mim, por favor. Presente. Então, presente a gente não paga. Não. E aí o cliente relaxa já. E eu vou vender o programa de referência. Tá certo? Eu vou vender o programa de referência. A chave do sucesso do programa de referência é a venda dele. Bom, tantas vezes eu tenho dito para vocês que uma venda
é uma balança de feira, né? Já desenhei isso tantas vezes. Uma venda é uma balança de feira, onde de um lado eu tenho o que o cliente vai pagar, ou seja, o dinheiro, o valor. Se eu estou falando de um conjunto, eu estou falando de 10 mil reais. E do outro lado, eu não tenho a panela em si, mas eu tenho a percepção dele sobre a panela. A gente chama isso aqui de preço e a gente chama isso aqui de valor. Então, não é a panela em si, mas é os anos de vida, é o sabor, é o prazer de receber os amigos em casa, é o fato de não ter que trocar a panela nunca mais. Bom, isso é a venda. E mais, eu digo que para vender tem que apertar o botão da venda, certo? E o botão da venda está aqui. Então tem um trocinho assim, que se o valor pesar mais do que o preço, a balança aperta o botão do comprar. E a caneta vermelha joguei fora? Eu tinha uma caneta vermelha, não tinha? Acho que você levou lá para dentro. Vou usar a laranja. Se o preço pesar mais do que o valor, ele vai não comprar. Bom, o que é que isso tem a ver com o 4 em 14? Vocês têm que pensar na balança da mesma forma, tá certo? Só que o que ele vai pôr do lado de cá não é dinheiro mais, mas é preço. Preço é o que o cliente paga. Ele vai pagar alguma coisa no 4 em 14? Ele vai pagar alguma coisa? Não. Não? Alguém acha que sim? O tempo dele, Ele vai pagar, gente. Ele vai pagar a imagem dele. Ele vai pagar o desgaste. Você vai indicar alguma coisa para um amigo seu, você tem que pesar, né? Não é só o tempo. O tempo é uma bobagem, ele faz assim. Mas é uma referência. Você indicaria qualquer pessoa para entrar na casa de sua mãe? não. Que não é o seu tempo, é o tempo dela. É a segurança dela. É muito mais complexo. Então, vocês têm que pensar exatamente nisso quando vende o programa 4 em 14. Qual é o preço que o cliente paga? Ele tem um preço aí a pagar. Eu vou botar o nome preço aqui dentro. Ele tem um preço a pagar. E aí é por isso que algumas pessoas têm mais dificuldade, às vezes, de comprar, de vender o 4 em 14 numa família mais rica. Porque o preço de dar o telefone de um amigo, tipicamente, é mais caro. Mas assim como na venda do produto, eu tenho duas formas de desequilibrar essa balança. Para vender, eu preciso desequilibrar a balança de forma que o valor pese mais, certo? Eu posso encher mais aqui, ou eu posso retirar peso daqui. São as duas formas da balança que está assim, pender para cá. Se o cliente achar que dar referências é um esforço que ele não quer pagar, a coisa está pesada assim. Se tem benefícios suficientes e esse preço não é caro para ele, a balança gira para cá. Vocês vão vender mais o programa de referência quando vocês pensarem nessa balança. E qual é o valor? Qual é o valor que o cliente leva? O valor que o cliente leva é os presentes que a gente dá. Só que se você fosse vender um fervedor, você venderia assim, olha, tem esse fervedor aqui, sem tampa, de 1 litro, que custa R$2.000. Você venderia assim? Um fervedor?
Ou você falaria, primeiro, eu trocaria o nome, já não falo fervedor mais, eu falo panela de uso individual, porque é uma panela. Eu não estou maquiando, gente, é uma panela. Tem as 4 camadas, assim como a frigideira é uma panela. E no conjunto vai sem tampa, não vai? E nem por isso eu digo que não é uma panela. Então, o fervedor é uma panela de 1 litro. Tá certo? Tem as 4 camadas, tem todos os benefícios que eu venho falando na última 1h30 de apresentação. Então, eu quero que a panela de uso individual pese aqui. É a minha primeira estratégia para apertar esse botão verde aqui. Eu quero que a panela de uso individual pese. Eu também posso oferecer o quê? As tigelas com base silicone. Não posso? E se eu fosse vender as tigelas de base silicone, um conjunto de tigelas, tem umas tigelas aí para guardar alimentos. Eu ia fazer isso? Não. Ou ia falar do aço que é feito, né? Nossas tigelas é 18/8, ou seja, é o aço que a Tramontina usa nas panelas dela. Se mudou recentemente eu não sei, mas eu estive lá acho que é em Bento Gonçalves, que tem a fábrica. Eu visitei a fábrica e perguntei isso. E chamaram o supervisor, que chamou não sei quem, e disseram que o melhor aço que eles usavam era esse. O aço que a gente usa em nossas tigelas, que não são feitas para fogo. Então, eu tenho que vender as minhas tigelas para que penda para o lado de cá. Mas a balança tem 2 lados, não tem? Qual é a outra forma de eu apertar esse botão? É tirar peso do preço. Qual é o preço que o cliente paga mesmo? Ele tem que se expor, ele tem que dar o número dos amigos, isso pode ser chato para a imagem dele. Bom, só vai ser chato se o que você entrega para ele, ou seja, o que você vai entregar para os amigos dele, for chato. Se você realmente entregou uma experiência boa para ele, ele vai querer que a mãe dele tenha essa experiência boa. Então, se você está tendo problema em ter uma lista, pode ser as 2 coisas. Mas se você está fazendo isso aqui e ainda assim não consegue uma boa lista, é porque a percepção de preço, o que o cliente julga que tem que pagar, está caro. E você tem que melhorar isso. Como? Fazendo uma apresentação melhor. Como é que a gente faz uma apresentação ruim? Ou seja, como é que a gente faz com que a percepção do nosso cliente, da experiência que ele vai mandar para a casa da mãe dele, seja uma experiência ruim e não uma experiência boa? Quando a gente atrasa, quando a gente faz uma apresentação excessivamente longa, quando a gente é desrespeitoso. A gente tem que aprender a se parecer com o nosso cliente. E tem cliente que é mais se conecta mais, é mais influente. E tem cliente que é mais contido. E a gente quer forçar uma influência, quer forçar que o cliente seja desenvolto como muitas vezes você é. E essa experiência pode ser que não seja boa. Com certeza, se você tem um cliente assim, não vai ser boa. E se a experiência não é boa, ele vai querer mandar essa experiência para os amigos dele? Não. Talvez para os inimigos, mas para os amigos não. Tá bom? Então, tenha essa balança em mente. Então, primeiro, eu tenho que saber vender os produtos que eu estou oferecendo no programa. São só esses produtos? Não, são mais produtos. São os produtos que estão no programa, e à medida que você vai se desenvolvendo na empresa, você aprende que pode inclusive oferecer outros produtos, e aí você vai alinhando com o seu distribuidor, né? Imagina que você acaba de sair de uma casa que vendeu 20 mil. O programa diz o quê? Que se houver uma venda de conjunto, você vai ganhar uma dessas coisas, né? Mas 20 mil não é uma venda de um conjuntinho, é o dobro da nossa venda média, né? Então eu posso dizer assim, olha, o programa é esse, mas a senhora está, eu vi que a senhora
quase comprou outras coisas, mas quis muito a máquina de salário. Se eu conseguir, se por suas indicações eu fizer uma venda tão boa quanto a sua, ou eu diria de outra forma, se eu fizer uma venda do valor da sua venda ou mais, eu lhe dou a máquina de salário. Repito, o que sai do programa eu tenho que alinhar com o meu distribuidor, mas obviamente se eu consigo pagar uma panela de uso individual, eu consigo dar uma panela de uso individual quando o cliente me ajuda a fazer uma venda de 8 mil, eu consigo dar mais se o cliente me ajuda a fazer uma venda de 25 mil. Tá certo? Então, aprender um pouco mais a jogar com esse lado da balança também. Tá certo? Beleza. Entendido esse processo, que é um processo de venda, nunca esqueçam, não é um programa de referência, ok, isso é o que a gente diz, mas naquele momento você está para vender. Vender o quê? Panela de uso individual, vender a tábua de bambu, acho que já você tem que vender, então você tem que aprender a vender. Ah, é só uma tábua, eu sei vender isso, eu não sei. Se eu não sei, eu preciso pedir ajuda, tá certo? Porque eu preciso aprender a vender. Isso aqui. Segunda coisa, eu preciso que a minha experiência seja o melhor possível. Agora, vamos pensar como é o programa, as regras do programa e como se desenvolve isso, como a gente faz esse programa. Primeira coisa, o objetivo do programa é uma troca, né? É uma troca entre produtos e o quê? E referências. Referências de clientes, tá certo? Esse é o programa 4 em 14. Por que 4? Por que 14? Vamos lá. 4 é porque eu preciso focar em 4. E aí eu sempre digo, há duas formas que são bem sucedidas de aplicar esse programa. Primeira forma, eu vou pegar e o formulário padrão da Royal Prestige me induz a fazer assim, eu vou pedir o quê? 10 referências, certo? Vou pedir 10 referências. Primeira coisa, da mecânica, eu só peço nomes, eu não quero números ainda, porque se eu pedir nome e número, talvez o primeiro ele tenha de cor, porque é a mãe dele e tal, e não é que você vai brecar, dizer, não, eu não quero não, mas no primeiro que ele vai buscar, que ele vai pegar o celular para ver o número, você diz, não, o número eu pego já, me diga, ele botou aqui mamãe, claro, o nome dela, né? Aí eu digo, e quem mais? A minha caneta precisa andar, é literalmente assim, tá certo? A minha caneta precisa ir para o próximo campo e eu ponho a caneta no início da linha e olho para o cliente e digo, quem mais? O nosso cérebro é movido a comandos. Eu estou dando um comando para ele, estou jogando a batata quente para ele, dizendo quem mais para que o quê? Para que ele me dê a próxima indicação. Ele diz, tem minha irmã, Júlia. Aí você escreve Júlia. E a caneta vem para baixo e diz o quê? Quem mais? Olhando para ele. Estou esperando a sua ação. Você não fala isso, mas você diz quem mais. Tá certo? Então esse movimento da caneta e o quem mais é importante. Beleza, você pega 10 nomes, depois você vai pegar os números. Enquanto você pega os números, o processo de números não é tão rápido quanto o processo de nomes, Enquanto você pega os números, você vai fazer o quê? Você vai perguntando alguma coisa. Ele está procurando lá o número da irmã, aí você diz, ela faz o quê? Você já pega alguma informação básica. Ela é a advogada. Você coloca aqui, a advogada. Casada? Não, solteira. O que der para fazer enquanto ele vai buscando os números, você faz. Tá bom? Mas o objetivo
primeiro aqui é nomes, depois números e, se der, dados. Por quê? Porque dados são importantes na minha visita. Porque nem sempre eu vou ter tempo de pegar esses dados. Às vezes esse processo satura ou o cliente se cansa e aí você sai só com nome e número. O que você conseguir captar, melhor. Mas como é o processo ideal? E novamente, se a balança está legal, ele vai querer participar do processo do jeito certo. Tá bom? Processo ideal, então, eu pego 10 referências e eu vou perguntar, olha, mas como eu te disse, a cada venda você ganha um presente. Vendeu uma vez, eu te dou, você quer primeiro o quê? Eu quero a panela de uso individual, beleza. Então vendeu a primeira vez e eu te dou a panela. Vendeu uma segunda vez e assim vai. Então, desses 10, quem são os 4 que você acha? Pela sua percepção, é claro que você não pode garantir, ninguém sabe, mas pela sua percepção, quais são os 4 que têm maior probabilidade de comprar? E às vezes você diz, não sei, tudo bem, o que você acha? E aí você busca esses 4 nomes. Ele diz, minha irmã, fulana, enfim, dá 4 nomes, tá certo? Então, eu peguei 10 nomes, eu peguei 10 números, eu peguei alguns dados e aí eu afunilei para 4. Quando ele me disse 4, ok, ele me deu os nomes, aí eu vou dizer, mas por que você acha que Júlia compra? Isso aqui, gente, vale ouro. Eu não tenho um amarelo ouro, eu vou escrever de laranja. Porque é uma das palavras-chave do processo do 414. Qual é o porquê do cliente Júlia, da referência Júlia, comprar? E eu tenho que extrair isso aqui. Todo o processo até então pode e deve ser rápido. Eu não tenho nada sensível aqui, nada que eu precise me aprofundar muito. Mas o momento de o meu cliente atual, que está satisfeito porque eu fiz uma boa apresentação, então ele não acha custoso dar essas referências. Quando eu pergunto por que a irmã dele vai comprar, eu quero que ele me diga. Eu quero que ele me diga qual é a rotina de esporte, de saúde, se ela se cuida, se não se cuida, se os filhos se alimentam bem ou não, se tem dificuldade. Se ela tem 3 filhos e tem um deles que não come bem, eu tenho que saber qual é. Por quê? O objetivo disso tudo é o que, gente? É vender amanhã, é fazer meu trem continuar andando, não é? E o meu trem continua andando com dinheiro, com venda. Então, quanto mais informações eu tiver aqui, imagina você entrar numa casa, já sabendo o nome do cônjuge, do cliente e do cônjuge, quantos filhos tem, eventualmente até o nome de um filho que não come bem, sabendo se e onde a cliente malha, se ela usa o whey protein, se usa vitaminas, se faz check-ups de saúde ou não, se tem problemas de saúde ou não. Imagina você entrar numa casa com todas essas informações e mais com a renda. Quem sabe é o irmão. Ela deve ganhar uns 12 mil. Imagina você com isso tudo na tua mão. É mais fácil vender ou não é? Então o programa de referência não é pegar 10 nomes, é me preparar para vender amanhã. Tá? Então, ok, eu separei 4 nomes, eu pedi informação desses 4 nomes. Eu posso gastar 3 minutos, 2, 5 só em Júlia. Às vezes é rápido, e eu falei rápido aqui as informações. Às vezes você tem o que precisa rápido, mas não é 20 segundos, não é 30 segundos que você sabe porque seu cliente compra amanhã. E aí eu sigo para o próximo. E por que Mário compra? Por que você acha que Mário compra? Mário é médico. Tá, mas nem todo médico. Eu vou dizer exatamente isso. Tá, mas nem todo médico é saudável. Não, mas esse é. E tal, e papapá. E aí eu vou conversar sobre quem? Sobre Mário. Para quando eu entrar na casa de Mário, eu já conhecer Mário e saber o que falar. A nossa apresentação de produto tem
Um padrão tem, mas eu posso enfatizar mais ou menos a coisa do dinheiro. Eu posso enfatizar mais ou menos a coisa do tempo, dependendo do meu cliente. Mais ou menos a coisa da saúde, ou dentro de saúde eu posso enfatizar mais aquela doença ou outra, dependendo do que eu conheço do meu cliente. Meu cliente não sabe que eu peguei essas informações. Então eu vou entrar na casa de marca, ele não sabe que eu tenho essas informações. Mas eu tenho a informação que na família dele, todinha, histórica, genealogia até Adão, todos têm problema gástrico. Como eu uso essa informação? Eu preciso dizer, eu sei que você tem problema gástrico? Não. Eu vou dizer o quê? Que certos materiais, que o antiaderente gera esse problema e tal. E ele não sabe que eu sei que isso é impactante para ele, mas eu vou dar ênfase nisso, nessa apresentação. Então, por isso é que eu pego muita informação desses quatro. E, por fim, o programa de referência. Então, primeiro é uma troca de produto por referência, que é essa balança aqui, eu preciso entender essa balança, 10 nomes, depois eu vou para 4, e depois dos 4, então 10 vai para 4, depois dos 4 eu restringo em 2, desses 4 eu quero que ele marque 2, e até então eu não ofereci faca para ele, ofereci? Não. Eu posso oferecer faca, eu posso oferecer complementar o conjunto de abre-portas que eu dei para ele. Então eu dei um dos 3 abre-portas, certo? Então eu posso oferecer, digo, ali isso é um conjunto de 3, ele trouxe um. Se você me marcar 2 visitas agora, para hoje ou para amanhã, eu lhe dou uma faca, ou eu complemento esse. Normalmente a faca tem um poder mais forte para isso, tá certo? E tem que seguir essa regra, é para hoje ou para amanhã. Ah, Pablo, já é 11h30 da noite, ok, então para amanhã. Se não dá para visitar hoje, amanhã, mas nunca para amanhã e depois de amanhã, não, é para hoje ou para amanhã. Então, ele me marca 2, então ele liga, eu dou aquelas orientações básicas, claro, não falo de preço, tal, e ele marca 2 visitas para mim, tá certo? Bom, esse é o programa de referência bem feito. Foi bem feito por quê? Primeiro, porque antes de aplicar o programa de referência, eu estava lá fazendo uma apresentação de produto e a experiência do meu cliente foi boa. Se a experiência dele foi boa, ele não tem nenhum problema de oferecer essa experiência para outro que ele gosta, que ele ama, tá certo? Segundo, o que eu ofereci para ele, ele viu o valor. Ele não comprou nada, ok, mas ele pode fazer o frango na panela de uso individual, sim ou não? Pode. Vai ficar um pouco mais ressecado porque não tem a tampa com válvula, mas ele pode. Já não tem a contaminação. Ah, ele tem um filho, não sei o que, ele vai ferver o leite dele. Tem mil utilidades. Ele pode fazer o que ele quiser, claro, numa quantidade menor. Dá para fazer o arroz dele ali. Enfim, se eu trago valor para o produto que eu estou entregando, eu consigo que essa troca, produto referência, aconteça. Ok, eu vou pedir 10 referências. Me focar primeiro só no nome. Minha caneta vai andar de nome para nome. Nome no campo 1, ele diz, minha caneta anda para nome no campo 2, eu digo o quê? Quem mais? E faço isso até o 10º nome. Depois dos nomes, aí sim eu vou pegar os números. Enquanto ele procura os números, eu pego alguma outra informação de modo tranquilo, sem que aquela experiência se torne ruim. Com os 10 nomes, eu volto à explicação que o quê? Que a troca de produtos referência se dá não pela referência em si, mas pela venda causada por essas referências. E aí peço para me diga os 4 que você acha que mais compra. Dos 4, ele precisa responder o quê? Por que ele compra? Não é porque você escolheu isso, é porque você acha que ele compra. E quanto melhor eu responder
essa pergunta mais bem feita o programa eu fiz. Se eu fiz até aqui bem feito, ou seja, eu tenho 4 aqui, ó, eu digo a você vai vender em 3. Porque já teve filtro, gente. Primeiro, você já está numa casa de um cliente que gostou. Segundo, ele indicou 10 na mentalidade de comprar. Depois, dos 10, ele tirou os 4 melhores. Terceiro, dos 4, ele te explicou como vender para o cara. Então, você vai vender 3. De uma casa, você já tem 3 vendas. Qual é o único problema que você tem ainda? Você tem que marcar. Mas, se essa balança está pendendo bastante para cá, o cliente, se não marcar hoje, ele te ajuda a marcar amanhã. Essa parceria pode continuar e deve continuar. É uma parceria. Não é desequilibrada. Eu preciso de algo do cliente e o cliente precisa de algo de mim. Então, amanhã, depois de amanhã, posso dizer, não estou conseguindo falar com sua irmã. Me ajuda com isso? Por que não? Por isso que na folha do programa eu ponho em cima aqui o quê? O nome do cliente e os dados dele. Porque no futuro eu posso precisar dessa troca, tá bom? E aí eu vou para o final, que é o quê? Meu cliente, se ele me marcar 2, me importa a hora, gente. Ah, mas já são 11 horas, não tem ninguém que eu possa ligar. Ok, então eu não posso. O problema é esse. A gente tem que... O cliente se sente mais seguro se você cumpre as regras. E a regra é essa. Não dá para ele marcar amanhã pela manhã, tem que marcar hoje. Se ele realmente decidir que não tem ninguém que ele consiga marcar durante a sua apresentação, você não vai dar a faca. E se ele sentir que isso é firme, provavelmente ele vai encontrar alguém que dorme tarde. E a gente viu isso já tantas vezes. Tá certo? Então você já sai com 2 visitas marcadas. Por isso que eu digo, se o 414 funciona direito, se você faz desse jeito todo, que eu sei que a maioria de vocês não fazia, mas vai fazer, não tem que ter outros métodos de referência. Porque em toda visita eu estou saindo com 4 bem recomendados, já com desses 4, 2 marcados já. Pode cair? Claro que pode, mas no mínimo 1 eu vou ter. No mínimo dos mínimos. É muito mais que isso, mas no mínimo próximo eu tenho. E no próximo eu aplico a mesma coisa e no mínimo até o próximo. Então isso é infinito. Na verdade, o que a tendência é que a gente tenha cada vez mais visitas se a gente fizer isso tudo. A questão é, nós estamos dispostos a fazer isso tudo? Ou a gente está tão focado na venda que eu pausei, não foi? Eu não pausei a venda, fiz uma apresentação, 45 minutos de conjunto e pausei, fingi que tinha acabado. Às vezes a gente ainda está tanto com o coração voltado para a venda que você não fechou ainda, que não faz esse programa bem feito, mas tem que fazer. E aí só então, programa terminado, você guarda lá os folhetos tudo de volta na sua mochila, fecha o zíper, se levanta, se estiver sentado, levanta o puxador da mochila, dá os primeiros 2 passos e diz assim: Dona Cíntia, eu não vou sair daqui sem lhe fazer aquela proposta arrasadora, porque eu não vou conseguir dormir. Aí você entra na segunda fase de negociação, que aí sim são os combos, é o conjunto, como é que chama? Recém-casados, enfim, e as peças individuais. Mas a energia aqui já está boa. Eu renovei a energia do meu cliente para a negociação. Então essa pausa, inclusive, ajuda a vender os combos ou peças individuais que eu não venderia. Para finalizar, eu disse que existem 2 formas de aplicar o 4 em 14. Né? A única diferença da outra forma é que eu não passo pelos 10, eu vou direto para 4. Faço tudo igual. Só que quando eu vou pegar os nomes, eu só peço 4. Onde eu aplico isso? Em regra, né? Tudo tem exceção. Mas, em regra, de Minas Gerais para o Nordeste e para o Norte, eu peço 10. E de Minas Gerais para o Sul e Sudeste, eu peço 4. Minas Gerais é os 2, porque Minas Gerais é um misto de Nordeste e Sudeste. Então tem
coisas de Sudeste e tem coisas de Nordeste. Isso eu estou bem generalizando, porque se eu estou numa cidade pequena, por exemplo, Paulínia, nas redondezas de Campinas, ela tem mais características de Nordeste, no sentido de que o cliente tem mais tempo, ele chega em casa mais cedo, então eu posso gastar mais tempo pedindo 10, ele não está com essa agonia, ele não tem a frieza de ter poucos amigos, mas na capital, São Paulo, dificilmente eu vou conseguir 10 referências. Se conseguir, ótimo, repito, para tudo tem exceção. Em certos bairros você consegue, em outros bairros não. Só preciso que vocês entendam as duas formas. E no Nordeste é a mesma coisa. Em regra, é muito difícil um cliente que, se você faz isso tudo do jeito que eu ensinei, é muito difícil um cliente que não te indique 10. Mas tem exceção? Tem exceção. Tem cliente que você, desde o primeiro momento, já na ligação, você já disse, é fresco, né? Cheio de frescura, né? Você vai tirar o sapato, a casa é mais limpo, né? que o hospital onde você nasceu, enfim. E ele não tem amigos, porque a vida dele é louca, etc. Ele já marcou a visita às 8 horas, porque ele chega tarde. Então, são vários elementos que você vai considerar para dizer, não posso passar meia hora, 40 minutos no programa de referência. Então, eu corto a fase dos 10 e vou direto para os 4. Eu sei que você tem muitos amigos, mas escolha os 4 que você acha que compra. Só quero 4. Não me vem com 40 não, é 4. Ok? E aí eu faço o mesmo programa da mesma forma, 4, porque depois 2 ligações. Ok? Fora isso, o que eu tenho para trazer para vocês? Sigam o script. Tem cliente que quer dar mais de 10. Eu prefiro não pegar. Eu sei que muitas vezes vocês dizem assim, peguei 20. Eu não acho bom não. Porque eu quero os 10 melhores. Se ele me der 20, eu digo ok. Mas, legal, eu volto para pegar outros 10 quando eu fizer a primeira venda. Eu não vou ter que trazer para você aqui, que às vezes, gente, a gente volta para o escritório com tanto nome que nem serve. Isso não é bom. Eu prefiro aplicar o programa bem feito. Eu fiz 10 visitas, apliquei 10 vezes bem feito. Eu tenho quantos nomes e números? Tenho 100. Já não é um bocado? Quantos eu tenho detalhes do porquê ele compra? 40. Quantas visitas já estão marcadas? 20. Então eu tenho uma semana bem cheia, certo? Então eu não preciso de 20 nomes. O problema é que às vezes a gente pega 20 nomes numa casa e passa 5 casas esquecendo que tem que fazer o programa de referência. E não funciona assim. É como o trem, que precisa de energia o tempo todo para se manter. Tá certo? Isso é o programa de referências. Isso permite que pessoas que não têm íntimo nenhum, imagine, eu acho que eu não conheço ninguém em Cuiabá, certo? Imagine Pablo em Cuiabá. Eu preciso de qualquer outro método para ter um cliente só. Desse cliente, eu aplicando 4 em 14 dessa forma, eu não preciso de outro método nunca mais. Então acabou-se com essa história de eu preciso de um novato que tenha muitas referências. É bom, porque além é melhor ainda, não é? Mas se não tiver e for disposto, trabalhador, estudioso, ambicioso, eu quero. E o 4 em 14 resolve para mim tudo. Beleza? Então vão para a rua e apliquem esse programa em todas as visitas, tá certo? Bem feito. Beleza?